Jesus não te faz feliz. Essa foi a afirmação e a frase que mais gerou polêmica nas últimas semanas. Frase dita pelo Daniel Pax. E eu queria comentar sobre isso hoje, mas não especificamente sobre a pessoa do Daniel Pax. Mas eu quero dar uma resposta ou questionar, ou melhor, trazer uma reflexão para a igreja, nós como igreja. Como é que a gente reage a perguntas e questionamentos como esse do Daniel Pax? Bom, para contextualizar, para quem não viu, o Daniel Pax ele foi num podcast para falar sobre música. Né? Daniel Pax, que já foi uma figura icônica, digamos assim, no meio cristão, comediante que fazia comédia para o público cristão e hoje em dia ele não é mais do meio. Em resumo, é isso. Ele foi num podcast para falar sobre música e surgiu o tema de Jesus. E ele falou, dentre tantas as coisas que ele falou, a frase que mais me chamou a atenção e a que mais viralizou foi a que Jesus não te faz feliz. Bom, como eu já disse, esse vídeo eu não quero responder o Daniel, mas eu quero falar para a igreja. E a primeira pergunta que eu me faço e faço para nós como igreja é: qual é a nossa honesta reação? Qual é a sua honesta reação quando você ouve essa frase? Pense. E o que você responderia ao Daniel se ele falasse isso para você? O que é que você responderia? Bom, no livro A Razão da Nossa Fé, o Lane Craig, ele vai falar sobre apologética e ele diz o seguinte: não se pode amar ao Senhor com toda a sua mente e em segredo suspeitar que o cristianismo não é capaz de responder perguntas difíceis. Por quê? Porque a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu pensei: eu sofro por causa do evangelho. Eu sofro. Se você dizer que não sofre por causa do evangelho, meu amigo, peraí, que mentira é essa? Porque Jesus fala que pelo nome dele, as pessoas seriam presas, os discípulos seriam levados a julgamento, então, sofrimento. Então eu pensei, peraí, eu sofro por causa do evangelho. Então será que Jesus me faz feliz? Será que o Daniel Pax está certo? Aí eu lembrei de duas coisas. Primeiro, o que a introdução à apologética nos ensina? A apologética é argumentos em defesa da fé. É isso. O estudo dos argumentos para que a gente possa defender a nossa fé. E o que é que a apologética nos ensina na introdução? Nós precisamos dar respostas genuínas a perguntas genuínas. Ou seja, eu não posso pegar respostas prontas, respostas genéricas, para responder a alguém sem entender o contexto. Por exemplo, a afirmação do Daniel: Jesus não te faz feliz. Ou se alguém te pergunta: Jesus não te faz feliz. Ou me responda verdadeiramente: Jesus te faz feliz? A afirmação Jesus não te faz feliz, quando você indaga a outra pessoa: quem é Jesus para você? Porque o Daniel Pax, ele foi num podcast, depois de viralizar esse corte do podcast, ele foi para um podcast, outro podcast, ter uma espécie de debate com o Victor Fontana, um grande teólogo, um teólogo muito famoso e que eu gosto muito. E ele falou no podcast que o Jesus que ele falou não era esse Jesus que a gente fala. É o Jesus de olhos azuis, o Jesus branco, não sei o quê. O que necessariamente eu não entendi o que ele quis dizer, mas eu acho que ele quis partir para um meio político. Enfim, isso não importa na nossa questão de hoje, tá? Então, o Jesus que o Daniel Pax é o mesmo Jesus que está na Bíblia? Ou será que ele acredita no mesmo Jesus que a gente acredita? Segundo ponto, o que é felicidade para você? Você poderia perguntar para o Daniel Pax: o que é felicidade para você? Porque o que dá a entender que ele fala é que felicidade é sexo, é bebida e mulher. Porque ele diz que você não pode fazer sexo, você não pode beber, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, que significa que felicidade para ele é resumidamente isso: beber, fazer sexo, sair com várias mulheres, enfim, isso é felicidade para ele. Entende? Entende como a coisa muda? É isso que a apologética nos ensina. Nós, como igreja, precisamos dar respostas genuínas e ter argumentos sólidos para perguntas ou questionamentos ou até mesmo afirmações que possam ser genuínas. Tá? Isso. Só que tem outra questão. Se a gente partir também do pressuposto do que ele deu a entender em relação ao sofrimento e felicidade,
que o evangelho produz, o que o Daniel Pax quis trazer é que a religião, ou melhor, o cristianismo, o evangelho, ele é algo meramente moral. É um conjunto de regras. Porque ele diz, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, o Daniel Pax não entendeu o que é evangelho. Para o Daniel Pax, o evangelho é algo meramente moral e só. Abre aspas. O evangelho tem o seu viés moral? Tem. Existe. Mas a gente não pode reduzir o evangelho a simplesmente um conjunto de regras. Porque o Alexandre Melhoranza, ele vai dizer no seu livro Deus Não É Seu Ídolo, ele diz o seguinte, a gente não pode reduzir o cristianismo a uma questão meramente moral. Por quê? Primeiramente, a gente teria conflitos culturais. Colocar o cristianismo como algo meramente moral para reger o mundo inteiro, sabe? O cristianismo vai reger com as suas regras de pode ou não pode o mundo todo. A gente teria um problema. Segundo, se a gente reduz o cristianismo a algo assim, a gente coloca o cristianismo apenas como um regulador social. E a gente vai para outro problema, que a gente traz o esvaziamento da transcendência. É isso que o Alexandre Melhoranza diz. Ou seja, ele diz, o esvaziamento da transcendência é o quê? A fé, ela é subordinada à moral. E a fé é o ponto-chave da crença de nós como cristãos. Entende? Quando o Daniel Pax fala de pode ou não pode, ele reduz o cristianismo a algo meramente moral. E não é assim que funciona o evangelho. Sabe? Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Crer, acreditar sem ver. Quando a gente traz para um regulador social, pode ou não pode, a gente anula o principal da nossa crença, que é a fé. E em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, aqui já não se trata mais de apologética, se trata de crença, de fé, de acreditar. Não é sobre ter argumentos. É questão do que é a fé, do sobrenatural. Simples. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ponto. Fé é isso. Se a gente pega o cristianismo e reduz ele a um regulador social de pode ou não pode, a gente acaba com o plano da salvação e tudo vira em vão, porque tudo se trata de apenas pode ou não pode. Não existe mais uma questão de crença, existe uma questão de imposição, de reduzir o cristianismo a isso. E a gente, como cristão, a gente não pode reduzir o cristianismo a uma questão de pode ou não pode, porque não se trata disso. Porque aí a gente tira de foco o relacionamento que a gente tem com Cristo. Aí eu vou tirar de jogo agora a questão da apologética, da defesa da fé, e venho para o que Jesus falou. Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 28, fala sobre o discípulo de Jesus deve carregar a sua cruz. E é o que ele fala, né? Que você tem que carregar a sua cruz e tal, não sei o quê. E, em resumo, o que diz nesses versículos é renúncias e perdas. Então, a gente perde muita coisa. E quando a gente perde, a gente não fica feliz, a gente sofre, não é mesmo? Então, será que realmente o viver para Cristo não traz felicidade? A gente vai para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 6. E eu quero ler especificamente esses dois versículos, que diz, o versículo 5 diz, por meio da fé, Deus guarda-vos pelo seu poder para a salvação que há de se manifestar antes do fim dos tempos. É caso para estarem bem alegres com isso, ainda que por algum tempo sofram provações diversas. Ou seja, o que Pedro fala aqui é a esperança da vida eterna. E que a gente sofre por meio do Evangelho e por amor de Cristo. Sim, a gente sofre. Mas é que a esperança nunca se tratou da nossa vida terrena, porque Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Então, entenda, nunca se tratou, a nossa relação com Deus nunca se tratou de uma relação mercadológica, que é isso que o Daniel Pax traz. Pode ou não pode, sabe? Nós, como cristãos, precisamos entender duas coisas que eu quero deixar claro nesse vídeo. Primeiro, a gente precisa dar respostas genuínas, a gente precisa olhar para o Daniel com amor, a gente precisa olhar para o Daniel
com questionamentos, com indagações ou até mesmo afirmações genuínas, e nós precisamos estar preparados. A gente não pode pegar as dúvidas, os questionamentos ou até mesmo as afirmações das pessoas e colocar debaixo do tapete. A gente precisa entender que o cristianismo sim é capaz de responder a perguntas difíceis e que o evangelho e que Cristo nos dá a resposta para tudo. E Jesus diz: o discípulo vai carregar suas cruzes, o discípulo vai sofrer, o discípulo vai perder. Mas a esperança nunca se tratou da nossa vida terrena, se tratou da glória que há de nos ser revelada. A nossa relação com Deus nunca se tratou de uma relação mercadológica. Ou seja, a nossa felicidade está em quem é Jesus para nós. O ponto é esse. Porque o Daniel, ele fala, tá, Jesus não te faz feliz. Quem é Jesus para você? Daniel não vê Jesus como nós vemos. É basicamente isso. E o que é felicidade? Para o Daniel, felicidade é sexo, é isso, é aquilo, nanana. Isso é felicidade para o Daniel. Entende como muda? O que é felicidade para mim? É estar em Jesus. Para mim, isso é felicidade. E o que é que a Bíblia nos diz sobre felicidade? Felicidade é quem Jesus é. Estar em Jesus é o que me faz feliz. E ponto. Quem é a pessoa de Jesus? O meu Salvador. Aquele que me remiu, aquele que me comprou. Ah, mas porque você já nasceu devendo, não sei o quê. Meu amigo, a questão do pecado veio muito antes da gente nascer. A gente já nasce pecador. E Jesus pagou essa dívida que a gente jamais poderia pagar. A gente precisa entender isso. A gente precisa responder às pessoas, entendendo o contexto da situação e olhando para as Escrituras, porque a Bíblia tem resposta. A felicidade está em quem é Jesus. E esse vídeo eu quis gravar simplesmente falando sobre isso. A gente não pode achar que o cristianismo não é capaz de responder não só essa pergunta, mas outras perguntas que, aos nossos olhos, podem parecer perguntas difíceis. A gente não pode colocar para debaixo do tapete, a gente não pode fazer isso. O cristianismo, sim, é capaz de responder perguntas difíceis. Jesus, sim, é a nossa felicidade. A felicidade está em quem Jesus é, na pessoa de Jesus. E quem não entende isso não compreendeu o que é o evangelho. O cristianismo não é apenas um regulador social, uma moral. Não existe moral no cristianismo, existe, mas a gente não pode fazer isso de um regulador para o cristianismo, porque senão a gente acaba com o principal da nossa crença, que é a fé em Cristo Jesus. Entende? E é basicamente isso. A gente precisa olhar para as pessoas com amor, respondendo genuinamente, olhando para as indagações das pessoas e responder com base no que diz as Escrituras e ponto. Bom, os livros que eu usei para fazer esse vídeo, vou até deixar aqui, o livro do Alexandre Melhoranza e o livro do Lenny Craig, que fala sobre apologética, tá? Esse foi o vídeo, é um vídeo que eu precisava fazer, eu não imaginei que fosse ficar um vídeo tão longo, mas é algo que estava no meu coração e eu precisava falar sobre isso, tá? Espero que você tenha sido edificado. Se você não entendeu alguma coisa, assiste de novo. Eu tentei ser a mais didática possível. E é isso, pessoal. Eu tô de volta aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.